Então nós vamos dar sequência à nossa série de mensagem com o tema recomeço. Como eu iniciei dizendo aqui, eu creio que Deus ele nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias, ou seja, em vários ciclos da nossa vida, porque a nossa vida ela é feita de ciclos, ou seja, estações. Às vezes você está passando pela situação, a estação do inverno, as coisas estão difíceis, é frio, mas logo após nós sabemos que vem o verão. Então em várias áreas da nossa vida é assim, feita de ciclos. Você pode estar passando por um ciclo difícil, mas logo tudo vai florescer. Amém? Você consegue crer nisso? Eu quero que você já entre, porque eu falo assim, a gente tem que entrar dentro da mensagem com essa expectativa, tendo a certeza que Deus vai transformar, Deus vai mudar e Deus vai fazer. Mas às vezes você fala, não, eu estou nessa fase boa, vai vir a fase difícil. Se algum pregador chegou e disse para você que tudo seriam rosas, ele está mentindo para você, porque a palavra nos afirma, e isso é uma profecia. Muitas vezes nós só queremos pegar nas caixinhas da promessa aquelas coisas boas, Eita glória, essa aqui foi boa. Quando a gente pega algo assim como, no mundo tereis aflições, você já fala, repreende e quer pegar outra, mas não é uma verdade que nós vamos ter. Deus ele quer que nós possamos aprender com todas as estações. Opa, está numa estação difícil, uma estação do inverno, digamos assim, como eu vou lidar com essa situação? E para embasar essa mensagem, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, até o corintiano está aqui, 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. E nós vamos também trazer, eu vou falar aqui sobre a história de José. Então vamos lá, 2 Coríntios 5, 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que fez nova todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa palavra, que ela possa vir realmente direto ao nosso coração, que nós possamos sair daqui avivados com a Tua palavra, tendo a certeza que o Senhor é o Deus que nos dá, Pai, esse renovo, é o Senhor que nos dá esse recomeço, e nós já tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos negócios, Pai, no nome de Jesus, Pai. Se nós temos pessoas aqui com o coração, Pai, apertado, com uma situação que talvez é difícil aos olhos dela, que ela possa sair daqui com a certeza que o Senhor tem vida e vida em abundância. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus amados, eu quero discorrer aqui o texto de José. Nós vamos falar sobre a história de José. Eu quero contextualizar um pouco aqui sobre a história dele. Que José, nós vemos que ele teve vários altos e baixos, vamos colocar assim, porque José, ele lá teve um sonho, vou trazer bem abreviado, porque depois nós vamos trazer alguns tópicos aqui, mas só para a gente trazer um pano de fundo, um contexto, para a gente ter um entendimento melhor. José, ele teve um sonho, e ele chega para os irmãos, diante dos pais, e fala: eu tive um sonho aqui, vocês vão se dobrar perante mim. E eles ficam com inveja dele, e pegam e vendem ele como escravo. Pegam, ficam com inveja nele, jogam ele na cisterna lá, e depois vendem ele como escravo. E daí, quando ele vai como escravo, a mulher do faraó pega e arma para ele uma situação a ponto dele, eu coloquei aqui para mim, ele virou escravo do escravo, porque o escravo, por mais que ele era escravo naquela época, ele tinha os seus afazeres, ele podia andar ali, fazer o seu serviço, mas ele mesmo como escravo foi preso no calabouço. Então eu falo que ele virou um escravo do escravo, que ficou lá. Imagina, você já é um escravo, foi vendido como isso, e estava ali numa situação que você fala: e agora já era. Eu já era um escravo e agora eu estou aqui. Só que Deus estava com ele, porque Deus tinha um propósito para ele. E até eu quero dizer o tema dessa pregação, por mais que a série das mensagens é recomeço, mas Deus me deu um tema, que diz assim: do fundo do poço ao topo do propósito. Do fundo do poço ao topo do propósito. E talvez você pode estar pensando: eu estou no fundo do poço. Mas com certeza, como a história
história de José, Deus vai colocar você no topo do propósito, amém? Então ali ele está, e Deus tinha favor com ele, e ele foi lá e começou a ser usado, né? Tinha o copeiro ali e o padeiro, ele vai lá e ajuda os caras, e fala: eu vou te ajudar com isso, mas lembra de mim lá. E de repente o cara esquece dele, e ele está naquela situação, né? Aquele inverno que nunca passava, e de repente, depois de um tempo, o próprio faraó teve um sonho lá que ninguém conseguia interpretar. Ninguém conseguia interpretar esse sonho do faraó, chamou todo mundo lá, manda chamar todo mundo para ver, e daí foi que lembraram. Ou seja, Deus lembra. Por mais que o homem possa esquecer você, Deus nunca vai esquecer de você. Opa, eu tenho um lá que vai revelar esse sonho, e era José. E José foi lá e revelou o sonho dele, falou a situação, e mais do que só dar a revelação, ele falou: ó, você precisa de um cara tipo assim como eu. Acredito que ele falou assim, para poder cuidar, porque aqui você vai ter 7 anos das vacas gordas e 7 anos das vacas magras. E daí ali ele acaba e se torna governador do Egito. Ele se torna governador do Egito a ponto do que naquela época toda a terra ali ficou com fome, e só o Egito tinha o mantimento para manter todo mundo. E acabou que era ele que estava coordenando, por mais que o faraó era quem mandava, mas ele que estava à frente de tudo. A ponto de um certo momento, os seus irmãos, a quem traíram ele, vieram diante dele, e ele deu um susto neles primeiro. Mas depois ele foi lá e remiu perdão. E ele conseguiu entender o propósito, que Deus fez tudo aquilo para que ele pudesse exaltar o nome de Deus e pudesse estar à frente. Porque talvez se estivesse alguém como o faraó ali, toda a nação passaria fome, mas Deus cumpriu o propósito, que eles tiveram que se render perante ele, porque ele está num lugar ali que Deus colocou ele para acontecer. Então, dando essa base, eu queria colocar o primeiro tópico aqui que eu coloquei. A visão de um propósito divino. Gênesis 37, 5. Gênesis 37, 5. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ouçam um sonho que eu tive, disse-lhes. Estava amarrando um feixe de trigo no campo. Quando o feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha. Sabe, aqui José recebeu um sonho que revelava o plano que Deus tinha para a sua vida. Ele seria um líder onde ele seria muito importante, mas isso despertou inveja e ódio dos seus irmãos. E muitas vezes Deus dá uma visão, um sonho que parece maiores do que nós mesmos, mas não significa que o caminho seja fácil. Sabe, aqui às vezes Deus dá um sonho para nós que realmente ele parece ser muito grande aos nossos olhos. E eu já queria trazer uma aplicação aqui para você, que talvez você tenha um sonho tão grande que você fale: isso aqui não vai dar. Como que eu vou conseguir chegar nesse ponto? Se eu estou nesse ponto aqui, eu vou chegar nesse ponto aqui tão grande. Nós vemos que está numa fase, né, os jovens, você vê que também vários jovens se voltaram aqui, porque está na época do que fizeram o Enem, mas agora estão fazendo, né, 2 finais de semana, se não me engano, do Enem, agora os vestibulares. Então às vezes eles têm sonhos que parecem muito grandes aos olhos dele. Eu quero medicina. Nossa, mas como você vai conseguir? Eu quero entrar na federal, em TI. Eu quero isso. E para a realidade, às vezes é uma coisa muito pequena, muito grande, perto da tua pequenez. Mas saiba que se Deus te deu esse sonho, é porque Ele vai concretizar. Tanto querer quanto realizar vem de Deus, a palavra do Senhor diz. Claro que nós precisamos estar alinhados com Ele, porque tem muitos sonhos que é nosso. A palavra diz que muitos são os planos do homem, muitos são os sonhos dele, mas a última palavra, a que tem que prevalecer, é a do Senhor. Só quando você está com o coração totalmente conectado a Ele, você começa a sonhar aquilo que Ele tem para você. Você tem que chamar a existência aquilo que já é teu. Sabe, Pai, o que você tem aí no céu para mim? O que você tem escrito a meu respeito? Eu quero viver tudo que está escrito. Sabe, eu sou falho, eu sou
mas eu preciso da tua misericórdia. Nós temos que clamar aquilo que já é nosso. Sabe, às vezes nós ficamos ali tristes ou achando, eu não mereço. Não, você merece. Você é mais que vencedor. Ele morreu na cruz por você e por mim. Então você tem que ter essa certeza na tua vida. Sabe, eu coloquei uma frase aqui, não desista do sonho de Deus só porque os outros não acreditam em você. Não desistam dos sonhos de Deus porque as pessoas não acreditam em você. Sabe, porque às vezes as pessoas não vão acreditar, assim como José ali, vai, da onde que você, mais novo, vai acontecer isso? Vai se dobrar diante de nós? Não vai acontecer. Não, você é o mais bobinho da família. Não, você é o mais feio. Sabe, várias coisas que lançaram sobre a nossa vida e nós tomamos como verdade. E nós às vezes vamos vivendo uma vida baseado naquilo que disseram para nós. Que nem um pregador aqui na nossa última série trouxe a mensagem dizendo que Satanás entrega algumas cartas para nós, dizendo, você é isso, você é aquilo, você não vai conseguir casar, você não vai ter uma família. Mas nós não podemos aceitar aquilo que o inimigo diz para nós. E como eu já disse numa mensagem, nós não podemos dar o nosso ouvido para Satanás. Nós temos que ouvir aquilo que a Bíblia diz para nós, a nosso respeito, e ter essa certeza. Então não desista do seu sonho só porque outras pessoas não acreditam em você. Sabe, eu queria colocar uma pergunta aqui para você refletir. Você tem confiado no propósito de Deus, no propósito que Deus revelou para a tua vida? Ou você tem desistido por causa da opinião dos outros? Isso aqui também é muito forte. Porque às vezes você não tem acreditado no propósito que Deus tem para você. Você não tem acreditado, e você precisa acreditar. Não, eu vou chegar, eu vou ir para outro alvo, independente do que as pessoas estão falando. O segundo ponto aqui que eu quero destacar é: o processo começa na diversidade. O processo começa na diversidade. Gênesis 37 e 23. Quando José foi ver seus irmãos, eles o reconheceram de longe, e antes dele chegasse perto, planejaram matar. Assim que José chegou aos seus irmãos, arrancaram dele a sua túnica longa, agarraram e jogaram na cisterna, que estava vazia, sem água. Depois o venderam por 20 peças de prata aos israelitas, que o levaram até o Egito. Então aqui é aquela história que eu disse para vocês. Foi a hora que eles ficaram com inveja, viram, tramaram, vamos pegar ele, vamos jogar ali na cisterna, a vazia mesmo. Ele ficou lá preso, vamos vender ele, vamos aproveitar e vender. Venderam ele. Então aqui nós vemos que José ele foi traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo. Imagine a dor de ser rejeitado pela própria família. Eu não sei se você já foi rejeitado pela tua própria família, mas sabe, imagine a dor de você falar, quando qualquer pessoa chega e fala uma coisa para você, é difícil, mas quando a tua própria família te rejeita, e a pessoa que é rejeitada, pessoas que têm rejeição desde o ventre, é difícil, são pessoas que sofrem. Imagine o que ele sofreu, mas mesmo nesse momento, Deus já estava trabalhando para cumprir o propósito que havia revelado. Então aqui nós vemos que Deus estava trabalhando para cumprir esse propósito que já tinha sido revelado para ele. E isso é difícil também, porque Deus ele revela algo, eis que te digo, você vai ser um grande pastor, várias pessoas vão estar abaixo de você, você vai cuidar, mas até você chegar daquele ponto, até aquilo, vai acontecendo várias coisas. Eis que eu tenho um projeto para você, você vai ter uma grande loja, vai ser assim, você vai dar um trabalho legal, você vai fazer isso. Aí você fala, mas nunca chega, não acontece essa promoção, mas eu não tenho nenhuma lojinha, como eu vou ter uma lojona? Então é assim que Deus trabalha. O processo, nós temos que confiar que Ele está lá, mesmo que o processo seja muitas vezes dolorido, seja de desconfiança, porque nós desconfiamos várias vezes. Quem nunca desconfiou? Eu acho que não vai acontecer, eu acho que não é para mim isso, eu acho que o pastor errou me ungindo ali, eu não sou pastor mesmo, não acontece. Se Deus revelou, Ele vai fazer. Os momentos de traições e adversidade podem ser o começo de algo maior.
Não se esqueça, Deus usa o que parece destruição para preparar para a construção. E aqui vai outra frase: o vale da adversidade pode ser o início do caminho para o propósito. Então o vale da adversidade pode ser o início para um caminho de propósito. Só que o que nós precisamos se perguntar é: você consegue enxergar a mão de Deus mesmo nas situações difíceis da vida? Sabe, você consegue ver a mão de Deus mesmo quando você está passando por uma fase difícil? Você está passando por algo cheio de contas, os boletos batendo, porque é assim, né? Parece que você paga um boleto, vem outro. Ou você está ali, você tenta, vou melhorar o meu casamento aqui, mas daí você vai tentar conversar, a pessoa não quer nem conversa, daí a briga parece que se aumenta, daí você parece estar dando um passo para frente e 2, 3 para trás. Sabe, nesses momentos você tem que ver a mão de Deus, você tem que conseguir olhar para o lado bom. E sabe, e como eu falei para os jovens ontem aqui, eu que preguei para os jovens ontem, eu falei, você tem que trazer para o teu relacionamento, seja um relacionamento de amizade, namoro, casamento, noivado, Deus no centro. Sabe, e às vezes nós não colocamos Deus no centro, por isso que não acontece. Daí está acontecendo várias adversidades, vamos orar junto. Nós oramos muitas vezes separado, não ora? Um ora ali, cada um tem o seu momento, mas o certo do casal é orar junto. É os dois orar junto ali, vamos tirar um tempo, orar junto. Não que vocês vão ficar horas, como eu sempre digo, mas você tem aquele tempo de comunhão. Vamos orar por essa situação? Deus, chega. Se estão brigando, se eu colocar, não, a Bíblia diz, porque sempre nós temos que declarar a Bíblia. Efésios diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Ele está querendo dizer, não são contra pessoas, é contra os poderes espirituais, contra as hostes espirituais, contra os espíritos malignos. Então, às vezes, e quase sempre, o teu cônjuge está sendo usado pelo inimigo, ou você. Um dos dois está sendo usado, porque ele usa só uma brechinha. Não precisa ser um caminhão, uma portona, que nem aquela ali para o inimigo entrar. É uma brechinha. Sabe quem já tentou fazer um negócio de encanamento e fez errado? Um pouquinho, a água acha uma brecha para escorrer no cano ali e depois ela faz uma lamaçal. Então é assim que o inimigo faz, ele só precisa de uma brecha. Então quando acontece a situação, ei, vamos orar junto, vamos orar por essa situação. Nós estamos tudo endividado aqui, mas vamos declarar que Deus está conosco, Deus dá a solução, porque quando você traz Ele para o negócio, Ele vai falar, então eu vou fazer. Quando você não vai, Deus, Ele não é aquele Deus que entra, bate na porta e tal, arrombando igual o inimigo. Não, Ele está, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir atentamente a minha voz e abrir, você precisa abrir. Então você tem que abrir Ele para que Ele possa fazer morada e as coisas possam acontecer. Então nós precisamos entender que nas fases difíceis nós temos que ver o melhor lado. O terceiro tópico é fidelidade na casa de Potifar. O Senhor estava com José de modo que este preparou e passou a morar na casa do seu Senhor. Ele deixou os cuidados de José tudo o que tinha. Com a ajuda de José, o egípcio não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Aqui quando ele destacou sua própria comida, eu falei, nossa, realmente o cara não fazia nada, né? Tipo, tudo José estava se preocupando com ele. Quem é dono de negócio, já tem um negócio para crescer assim, mas nem precisa ser tanto. Você tem uma pessoa que possa ser os teus olhos lá dentro, é o sonho de qualquer empreendedor. Porque a pessoa vai lá, não pode deixar que eu cuido. Sabe, porque o dono ele vai e faz um negócio, ele faz a mais do que aquilo, ele olha, ele está se antecipando, né? Então, o que acontece? As coisas acontecem. Essa semana eu dei um curso de mechas com uma cabeleireira. E o que eu falei para ela? Ela já foi minha auxiliar uma época. E de hoje ela queria fazer curso, né? Essa semana ela queria fazer curso e eu fui dar o curso para ela. Eu brinquei assim, eu falei, hoje eu vou ser teu auxiliar. Né? Porque daí eu que estava ensinando ela estava na parte de executar ali na prática, e eu fazia a parte de auxiliar que ela fazia para mim depois. Só que daí eu falei, que você vai ver a diferença, eu sendo teu auxiliar, porque eu entendo todo o processo, então eu se antecipava,
Eu sabia que depois dela pôr o alumínio aqui, ela tinha que passar o produto no pó descolorante ali, depois já ia fazer tal coisa, então eu já ia. Foi muito mais rápido. Ela falou, nossa, se eu soubesse fazer isso lá atrás, seria muito mais fácil fazer os cabelos e tal. Daí, por isso nós precisamos entender do processo, sabe? Nós precisamos entender do processo, se adaptar àquilo, para a gente poder viver o melhor. E aqui, imagine, nessa situação, José ali, ele fazia tudo, não precisava se preocupar com nada. Então Deus tinha um favor. Mesmo como escravo, José se destacou na sua fidelidade e caráter. Ele não permitiu que a sua condição o afastasse do propósito. A presença de Deus com ele fazia toda a diferença. Por isso ele prosperou mesmo num lugar difícil. Então aqui nós vemos que José se destacou na fidelidade e no caráter. E ele não permitiu que a condição boa o afastasse do propósito de Deus. Porque vamos e venhamos, muitas vezes quando nós, vamos lá, você está naquela situação difícil, e de repente você começa, agora eu sou o chefe da empresa. A pessoa às vezes se perde. Quantas pessoas você viu que se perdeu no meio do processo porque deram para ela dinheiro, ou o próprio poder, o cargo, aquilo? Então nós vemos que isso acontece, mas nós temos que zelar o nosso coração por isso. E na igreja também acontece a mesma coisa. Nós estamos no começo, mas vai chegar uma hora que a igreja vai estar lotada, vão ter vários cargos, ministérios e as coisas. Ah, mas beleza, hoje eu vou ali, só sirvo, copo, água, não sei o quê. Mas e na hora que você estiver aqui com o microfone, ou a hora que você está ali, será que você vai estar na soberba? Não pode. Nós precisamos entender que isso não pode acontecer. E claro, eu como pastor vou estar zelando, cuidando do coração das pessoas, pregando a verdade para que ela possa entender que não importa o que ela está passando, ela não é melhor que ninguém. Então nós precisamos ter esse entendimento. E José, ele tinha esse entendimento, por isso que ele era fiel a Deus. Eu coloquei aqui, ó, sua fidelidade no pouco é o que te prepara para o muito. Então a sua fidelidade no pouco, porque eu coloquei essa frase baseada naquele verso. Se você é fiel no pouco, ele vai te levar sobre o muito. Então a fidelidade que você estiver fazendo naquele pouco vai estar te preparando para que você possa ver o muito de Deus, aquele grande propósito, aquele grande sonho que você tem. Mas será que você tem sido fiel nas tarefas que Deus colocou nas suas mãos? Isso é um confronto, sabe? Será que você tem sido fiel naquilo que Deus já deu nas tuas mãos? Aquilo que Ele já colocou, é para você fazer isso aqui, Brunão. E aí? Você está fazendo? Vanderlei, aquilo que eu já te dei, aquilo que eu já entreguei, você está sendo fiel? Você está buscando? Deus me chamou para tirar a foto. Eu peguei o irmão de surpresa. Mas será que eu estou estudando, vendo como que é? Eu estou sendo fiel naquilo. Ser fiel é você entregar aquilo com maestria, você fazer da melhor forma. Então é isso que nós precisamos, porque bato novamente naquilo do nosso talento, precisa ser multiplicado. Não basta você entregar da mesma forma. Você pediu para me tirar essas fotos, está aqui, ó. Tudo borrado, pega metade da cara do pastor daqui para lá. Não! Os meninos da música estão ali, não, beleza, não, nós precisamos, tem que melhorar nisso, pastor. Claro que nós sabemos que tem as dificuldades, logo nós temos os pontos aqui, o telão, o nome de Jesus, as coisas, tudo. Mas nós precisamos fazer, dar o nosso melhor na condição que nós temos, até nós termos uma condição melhor para fazer melhor ainda. Frase do Cortella, você vê que o cara está bom de memória. Ele fala isso, é uma frase muito bonita, porque nós precisamos dar o nosso melhor na condição atual nossa, até nós termos uma condição melhor, para nós estar fazendo melhor ainda, ou seja, que você fica sempre progredindo naquilo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que nós possamos sempre estar buscando se renovar, crescer a cada dia, mas nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus nos chamou, senão nós vamos estar entregando algo manco. Até Deus, quando estava lá na tipologia do Antigo Testamento, quando tinha os sacrifícios, sacrificava os animais, Ele não aceitava os animais aos coxos, os mancos, aqueles que estavam feridos ou deformados, não, existia um animal certo ali, então tinha que ser o da melhor gordura, o primeiro. Então
Deus é assim. Próximo tópico é injustiçado, mas não abandonado. Quando a mulher do seu senhor viu que José era atraente e simpático, passou a assediá-lo. Ela o agarrou pelo manto e disse: venha deitar-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o seu manto na mão dela. Quando o senhor de José ouviu o que a sua mulher lhe disse, ficou indignado e mandou buscar José e lançou-o na prisão. Então aqui você vê que é o laço. Aqui nós precisamos cuidar com isso, é o laço. O cara estava lá, cheguei no lugar que era para me chegar. Eu acredito que ali já era o lugar que ele precisava chegar, né? Só que tem que estar cuidando com os laços. A mulher viu que ele era atraente, que ele era bonito, e de repente ela começou: vem aqui, tal, venha se deitar comigo. Que uma coisa eu tenho para mim também. Eu até montei uma pregação, só que ela serve para todos nós, mas eu preguei para os jovens. Até onde José foi? O tema da mensagem é: até onde José foi? Porque você concorda comigo que se a Potifona, sei lá o nome dela, não diz o nome, né, mas ela foi lá e ficou com a sua roupa, com o seu manto, até onde ele foi? Sabe, porque nós não vamos lá e eu vou trair a minha esposa e eu tenho relação sexual com uma mulher do nada. Eu chego ali e aconteceu. Não acontece assim. A gente sabe que vai acontecer nada. Você dá aquele lado, você faz uma conversinha meio sem vergonha, daí vai ali e vai aumentando, de repente acontece. E por isso essa mensagem: até onde será que José foi? Para que a mulher estivesse com a roupa dele, ele teve que sair e fugir pelado. Então ali vamos dizer que era o flagrante dele. Então, mas, voltando aqui, José resistiu, querendo ou não, ele resistiu e fugiu. E ele foi fiel. Mesmo sendo fiel, José foi injustiçado e preso. Ele poderia ter desistido, mas permaneceu firme em sua integridade. Isso nos ensina que a obediência a Deus nem sempre nos livra dos problemas, mas nos dá força para vencê-lo. Então isso aqui é muito forte. Não é porque você está obedecendo a Deus que vai te livrar de todos os problemas, mas vai te ajudar, te forjar, você vencer todas essas situações. Então não permita que a injustiça te faça desistir daquilo que Deus te chamou para ser. Ela vê a sua fidelidade e te honrará no tempo certo. Então tem um tempo para todas as coisas, e Deus vai te honrar nesse tempo. Quem confia em Deus pode enfrentar a prisão, mas nunca será abandonado. Você tem confiado que Deus é justo mesmo quando enfrenta situações injustas? Sabe, será que você tem confiado em Deus mesmo quando você tem uma injustiça? Ali foi uma injustiça. Ela que veio, ela que fez toda a situação e tal, e mesmo assim ele foi jogado na prisão. Ele foi jogado ali mesmo sem fazer nada. Nós precisamos confiar que Deus está nesse negócio sempre. O próximo tópico é esquecido. Não, aqui. É isso aqui mesmo. Esquecido, mas não desistido. Gênesis 41, do 1 ao 9. Passados 2 anos inteiros, quando o faraó disse que tinha um sonho, o chefe dos copeiros disse a faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Estava conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos os nossos sonhos a ele e ele os interpretou. José ajudou o copeiro na prisão, mas foi esquecido por 2 anos. Porém, no tempo de Deus, Faraó teve um sonho e ninguém podia interpretar. Isso abriu as portas para José. Ou seja, o silêncio de Deus não significa esquecimento. Ele está preparando o momento certo para colocar no lugar que ele planejou. Então aqui é aquele momento que eu falei para vocês. Ele ajudou o copeiro e tal, e esqueceram dele. Mas chegou um momento que o próprio faraó teve um sonho, foi aquele sonho que eu disse para vocês, e precisou de José. E José foi lá e interpretou para eles. Então nós precisamos ter paciência e esperar o tempo que Deus tem para nós, para que a gente possa entender esse processo.
Porque se a gente não entender o processo de Deus, nós também não vamos conseguir avançar. Entender que eu digo assim, entender que Ele está trabalhando mesmo sem você ver. Porque Deus, Ele trabalha no silêncio, às vezes. E não é porque Deus deu o silêncio dele que Ele disse não para você. Às vezes você está esperando uma voz clara, sim, ou não. Mas Deus fica quieto, em silêncio. Ou seja, imagine 2 anos você ali na prisão e tal, esquecido. Mas não, Deus estava trabalhando. Deus foi lá, deu um sonho. Imagine Deus usar uma pessoa com um sonho e falar: ó, Deus sonhou. E tem isso aqui para você. Chegar, sei lá, te semear aquilo que você tanto sonha. Aqui, a tua faculdade de medicina. Você não passou lá, mas está pago aqui. Não sei, Deus faz do jeito dele. E aqui, no próximo tópico, a promoção de Deus. Faraó disse a José: visto que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se submeterá às suas ordens. Somente em relações ao trono serei maior que você. Imagina, ele falou assim: somente em situações do trono eu vou ser maior que você. De resto, todo mundo vai ter que te obedecer. Então, realmente, Deus ali vem e traz a grande promoção que ele precisava. Deus traz aquilo que era o sonho dele mesmo ali. Então, ele vai ver tudo se cumprindo desde aquele primeiro sonho que ele contou dos peixes lá atrás. Após anos de espera, de sofrimento, Deus honrou José, colocando como governador do Egito. Ele estava agora no lugar certo para salvar muitas vidas, inclusive a sua própria família. A promoção de Deus vem para aqueles que passam pelo processo de fidelidade. Então eu também coloquei essa frase aqui, que a promoção de Deus vem para aqueles que passam pelo processo de fidelidade, porque você precisa continuar sendo fiel em todas as circunstâncias para que você possa ser promovido, ou seja, aprovado. Você faz uma prova para ser aprovado em algo. Eles estão estudando lá para o vestibular, para o Enem, para quê? Para ser aprovado. Então você precisa ser fiel para que você seja aprovado. Mas será que você tem preparado um lugar onde Deus quer te colocar? Você tem se preparado para esse lugar onde Deus quer te colocar? Eu acredito muito naquilo que Deus tem para você, mas quando Ele te aponta para algo, Ele te sinaliza: ó, não, você vai ser isso, você vai ser aquilo, eu tenho isso aqui para você. Nós precisamos se preparar para aquilo, para que quando a oportunidade venha, você simplesmente fala: opa, se abraça nela e aquilo vai acontecer. Por quê? Porque você está preparado. Você não vai ser pego de surpresa. Você não vai estar ali: meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Claro, às vezes Deus te coloca naquela situação e Ele te capacita no meio dela. Mas se você já está sabendo da situação, então você precisa crer que você tem que se preparar para isso. E o último ponto aqui é o poder do perdão, que é algo difícil para nós muitas vezes. Nós não conseguimos perdoar. Às vezes nós não conseguimos perdoar, ou quando nós temos essa situação, igual aconteceu com José, nós, de vez de chegar lá e fazer o que ele fez, falar: não, vou fazer essa pessoa sofrer agora que eu estou nesse lugar alto aqui, essa pessoa vai se ver comigo. José disse a seus irmãos: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então pense, José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas ele escolheu o perdão. Ele entendeu que tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Imagine tudo que ele passou, que não foi algo fácil. O cara está lá, sentir que os da sua casa tiveram inveja dele, lançaram ele na cisterna, passou a ser escravo, de repente lá como sendo escravo foi para a prisão, ficou lá um tempo, de repente ele ajudou os companheiros que estavam lá, falaram que iam lembrar dele, se esqueceram dele, e depois ele vai e revela o sonho e fala: agora já é, agora está tudo tranquilo. De
De repente a mulher do cara vai e faz esse laço para ele, que quer, vai lá, tira a roupa dele, ele tem que sair correndo, vai preso. Pense. E daí Deus glorifica ele. Então, a hora que ele está governando todo o Egito, os irmãos dele vêm, ele podia ter se vingado, mas não, ele decidiu perdão. Então nós precisamos entender também, eu acho que para chancelar, para que a gente possa realmente viver tudo aquilo que Deus tem, nós precisamos do perdão, porque sem o perdão nós vamos ser hipócritas até para orar o próprio Pai Nosso, porque se nós não perdoamos, nós não vamos ser perdoados, e nós precisamos estar atentos a isso. Amém? O perdão é essencial para cumprir o propósito de Deus. Quem guarda mágoas não consegue avançar no plano divino. E isso é muito real, meus amados. Aquela pessoa que guarda mágoas, ela não consegue viver o plano divino, porque ela fica ali como se carregando um morto nas costas. Sabe aquela pessoa que está ali e às vezes é amargurada? Ela está ali, ela não consegue ver perspectiva de nada, é porque ela é uma pessoa que está carregando outra aqui. Quando você não perdoa alguém, quem sofre mais eu acredito que é você. E às vezes tem uma pessoa que está lá precisando do teu perdão, mas na realidade é você que precisa liberar esse perdão, não tem a ver com ela. Sabe quantas pessoas que nós vemos, e eu acredito que você já ouviu uma história assim, da pessoa está lá no leito de morte, e ela só descansa de verdade quando ela recebe aquele perdão. A pessoa vai lá e pede perdão e tal, mas quem está precisando do perdão é aquela outra pessoa lá. Às vezes não é você que foi lá e falou, só que ela talvez já está numa situação que ela não pode mais falar nada, só que Deus usa aquela situação. Então às vezes é isso, a pessoa precisa do perdão para ser liberada, até para ir para a eternidade. Imagine nós que estamos aqui. Tem outro verso que diz, que é muito legal, ele fala na hora da oferta. Se você vai dar a sua oferta, beleza, eu vou entregar minha oferta, que nem aconteceu aqui. Eu lembro que tem alguém que tem algo contra mim. Ele não está falando se você tem algo contra uma pessoa. Ele fala assim, se você está indo entregar a sua oferta, ele lembra que alguém tem algo contra você. Você vai e peça perdão para ela. Você vê que aqui Deus já quebra? Não, eu não fiz nada. O problema é dela se ela está se sentindo assim. Não, Deus está falando, ei, você vai quebrar isso com amor. Se você sabe que ela tem alguma coisa com você, não, fulano, queria te pedir perdão, fiquei sabendo de uma situação aqui, saiba que eu te amo, não tem nada a ver com isso. Só que a pessoa que tinha algo, você nem tinha, só que imagina, você constrange ela em amor. É isso que Deus diz, de você constranger ela em amor, depois você vai e entrega a sua oferta e Deus recebe. Porque às vezes nós estamos ofertando, entregando e Deus não está nem recebendo. Essa é a verdadeira realidade. Então é quase como se Deus está dizendo assim, Deus não está recebendo as tuas ofertas. E não tem a ver com dinheiro, tua oferta de louvor, tua oferta, aquilo que você está semeando, sabe? Os teus planos, os teus sonhos, tudo está sendo travado porque você não consegue perdoar. Então você precisa ter esse entendimento. Eu coloquei aqui outra frase. O perdão abre a porta para viver o propósito de Deus. O perdão abre portas para nós vivermos o propósito de Deus. E realmente, quando você perdoa, é uma porta aberta para você poder viver todo o propósito que Deus tem para a tua vida. Então, use e abuse do perdão. E uma pergunta agora para te confrontar, e o louvor, se quiser subir também, para parecer que está acabando, né? Essa pergunta é: você tem perdoado aqueles que te feriram? Sabe, você tem perdoado aqueles que te feriram? Ou você está deixando a mágoa impedir o que Deus quer fazer na sua vida? Sabe, você tem perdoado as pessoas que te feriram? Como eu disse aqui, não é que você feriu. Claro, os que você feriu também precisam do perdão, mas aquelas que te feriram. Ou você tem deixado com que a mágoa impeça aquilo que Deus vai fazer na tua vida? Sabe, não deixa que isso impeça aquilo que Deus tem para vocês. Amém? Se coloque em pé.
fechar os seus olhos, abrir o seu coração, sabe? Abrir o coração de verdade para essa palavra. Uma palavra que realmente você pode aprender sobre recomeço. Sabe, nós vemos José recomeçar em várias áreas. E ali ele teve um sonho, foi impedido, teve que recomeçar. Quantas vezes ele teve que recomeçar ali? Sabe, quando ele foi vendido já no início ou até mais, quando ele recebeu o sonho, ele já podia ver que todo mundo negou e tal, ele pegasse e desistisse. Mas não, ele teve que ter um novo recomeço. E em cada fase ali, basicamente cada tópico que foi falado, ele teve que trazer um recomeço. Então eu queria que você, enquanto o louvor vai ministrar essa canção, você fechasse os seus olhos, que se conectasse com Deus, abrisse seu coração e fizesse a sua oração, sabe? Tira a melhor oração de dentro do seu coração, pedindo: Pai, o que eu preciso recomeçar? Ou o que eu pausei e preciso dar continuidade daqui para frente, para que eu possa viver um grande propósito